Desenvolvimento de uma metodologia mais sustentável utilizando biomassa natural de bambu para tratamento de águas e efluentes gerados no cultivo intensivo de camarões. Um dos principais problemas relacionados à produção intensiva de camarão refere-se ao acúmulo de compostos como amônia, nitrato e nitrito nos tanques de cultivo e o descarte indevido de águas residuais contaminadas nos receptores hídricos. Desta forma, o objetivo deste trabalho é desenvolver uma metodologia mais sustentável para a remoção desses compostos nitrogenados tóxicos da água e dos efluentes do cultivo de camarão, utilizando a biomassa natural do bambu como fonte de bactérias desnitrificantes. No Brasil, a atividade de carcinicultura é muito comum. A produção intensiva tem a presença de nitratos e seus compostos em excesso, e isso prejudica a saúde dos camarões. Produtores, pesquisadores e empresas do setor vêm buscando alternativas e metodologias para garantir produções mais sustentáveis. Experimentações vêm sendo realizadas com sistemas que incluem o policultivo com tilápias, sistema asiático e sistema em bioflocos. O sistema de cultivo em bioflocos, sigla BFT, é realizado praticamente sem renovação de água e com aproveitamento dos micro-organismos formados como alimento natural, o que reduz o uso de rações. Tendo em vista o problema, os cultivos de camarões têm dificuldade em remover os compostos nitrogenados tóxicos. Assim, a nossa pesquisa busca uma forma sustentável com o uso da biomassa do bambu, utilizando a técnica de BFT para remover esses compostos. Inicialmente, as águas do cultivo de camarão elas foram simuladas no laboratório e preparadas utilizando água destilada e nitrato de sódio. Para avaliar a remoção de nitrato, foi utilizada uma solução de nitrato de sódio com concentração de aproximadamente 25 mg por litro de nitrogênio de nitrato. Os experimentos eles foram conduzidos em becquerels de 1000 ml, sob aeração constante, utilizando biomassa natural de bambu na proporção de 10%. Amostras foram coletadas em intervalos de tempo de 25, 48 e 72 horas. As análises de nitrato elas foram realizadas em triplicatas usando espectrofotômetro da marca Merck, ou Faro. As espécies do bambu foram identificadas. As espécies de bambu elas são bastante variadas. Existem muitas espécies, muitas variedades, e elas são acrescentadas ano a ano. Estima-se cerca de 1.250 a 1.330 espécies no mundo, espalhadas entre 90 gêneros. No Brasil são encontradas 400 espécies. O bambu utilizado no trabalho foi caracterizado como a espécie Bambusa tudoides muro. Após a caracterização da espécie, o bambu foi higienizado com água corrente e cortado com espessura de aproximadamente 3 cm e utilizado para a geração de micro-organismos. Os micro-organismos eles foram gerados em pH 7, incubado a 37 graus Celsius durante 72 horas. Após a obtenção dos micro-organismos, o extrato bacteriano ele foi aplicado no processo de desnitrificação biológica para a remoção do nitrogênio de nitrato com água simulada no laboratório. Inicialmente, os experimentos foram utilizados somente com água destilada e a biomassa do bambu. Os resultados eles foram satisfatórios. Aproximadamente 80% dos compostos nitrogenados foram removidos. Inicialmente, possuía 50 mg por litro e passou a 10,4 mg por litro dos compostos de nitrogênio. E teve uma redução significativa. Posteriormente, os experimentos eles foram novamente feitos sem tratamento e também foram feitos com tratamento. Foi feito com água tratada com agitação, água tratada com um pH básico, utilizando hidróxido de sódio, e também foi adicionado uma fonte de carbono, utilizado o etanol. Os resultados, observou-se então que a remoção de nitrato ela foi mais acelerada quando utilizado o experimento com a biomassa do bambu com água sem tratamento e na água com adição de etanol. Sem tratamento, de 50 mg por litro, passou a 2,4 e a biomassa com adição de etanol passou de 50 para 2,1 mg por litro, após 72 horas. A remoção média de nitrogênio de nitrato foi acima de 95% após as 72 horas. Isso mostra na tabela 2. Na figura 1, nos mostra a biomassa do bambu com a água com adição de etanol após 72 horas de experimento. É importante destacar que o primeiro ciclo para a geração dos micro-organismos exigiu 72 horas para a remoção completa do nitrato. Por outro lado, os ciclos subsequentes de reuso exigiram apenas 24 horas, após 10 ciclos com as concentrações de 100% extrato de bambu. Proporcionaram
o extrato bruto, proporcionaram a remoção de nitrogênio de nitrato próxima a 95-97%. Os micro-organismos gerados a partir da biomassa natural do bambu apresentaram grande potencial para serem empregados na remoção de nitrogênio de nitrato. O processo desnitrificante apresentado foi robusto e apresentou uma remoção muito boa, próxima a 95% durante esses 10 ciclos. A única preocupação encontrada foi que após os 10 ciclos apareceu uma coloração amarelada da solução aquosa, indicando acúmulo de cromóforos ao longo do tratamento biológico. Logo, os experimentos nos possibilitou constatar que a proposta de uma metodologia mais sustentável para a remoção desses compostos nitrogenados tóxicos, eles se mostraram possíveis e promissores, onde tiveram os melhores resultados da água destilada sem tratamento, a água com adição de etanol e também após os 10 ciclos de experimento, que tiveram uma remoção próxima a 95% após 72 horas. Esses dados eles mostraram então que o processo de desertificação utilizando a biomassa do bambu foi eficiente e é possível aplicá-los em cultivo intensivo de camarão.